no ar, Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Realização Conselho Regional Espírita. Apresentação Carlos Ney. Bom dia, querido ouvinte do nosso programa Visão Espírita. O tema de hoje será Jesus no lar. Em outras palavras, como podemos fazer para ter a luz do Mestre Jesus no nosso lar, na nossa casa? Vamos agora a uma linda mensagem de harmonia e daqui a pouco retornamos discutindo o nosso tema. Amor a Deus. Você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus? Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo. Um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos que presidia aos combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas depois de Moisés veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama os seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus que diz aos homens: a verdadeira pátria não é deste mundo. Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se desejais ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais o que não quereis que vos façam. Deus grande que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima. Depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto em definitivo, sem chance de perder. Visão Espírita. Após essa bela mensagem, vamos refletir sobre o nosso tema do dia, Jesus no lar. Nos narra o espírito Neio Lúcio na obra O Culto Cristão no Lar, psicografia de Chico Xavier,
que Jesus, o nosso grande mestre, em um diálogo com Pedro, esse diálogo eu irei reforçar no próximo bloco, pois se trata do momento que Jesus instalou o primeiro evangelho no lar. Discussão para o próximo bloco. Mas nesse diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus diz que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Que interessante o que Jesus coloca, que forte. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Pergunta o mestre. Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Tudo que Jesus traz é ensinamento, é reflexão profunda. E porque ele já nos alertava dessas dificuldades do convívio no lar, a importância do convívio familiar, a importância da base moral, né? Como Jesus diz, o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Devemos lembrar, conforme os ensinamentos da doutrina espírita, que nenhuma família é constituída ao acaso. Todos que estamos aqui reunidos hoje, nos nossos ambientes familiares, estamos de acordo com um planejamento reencarnatório, necessário para a nossa evolução. Lembremos que somos espíritos imortais, e nessa jornada de imortalidade rumo à evolução, nós tivemos diversas encarnações, diversas reencarnações, e em cada momento desse, nós agimos de forma equivocada ou de forma correta. Construímos grandes amizades, construímos grandes afeições, temos até hoje, e também, pelos equívocos, proporcionamos algumas inimizades na nossa jornada. E no planejamento reencarnatório, esse conjunto de espíritos necessários para a evolução de todo o conjunto, né? Quando eu digo da nossa evolução é porque convido cada um a refletir intimamente sobre si mesmo. Mas tem um planejamento para que todos os espíritos que constituem aquele lar hoje, aquela família, possam estar reparando erros do passado, possam estar fortalecendo afeições, possam estar aprendendo um com os outros, para que possam estar evoluindo juntos. Assim constitui-se a família. Devemos lembrar dessa mensagem do mestre, que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a partir dessa primeira escola que estaremos levando também caracteres morais para a sociedade. Por isso é importante não só aprender, refletir sobre essas palavras de Jesus, meditar sobre essas palavras, mas também buscar uma vivência harmoniosa, proporcionando a evolução de todos, reforçando que nenhuma família é constituída ao acaso. Faz parte de um grande planejamento divino, um grande planejamento reencarnatório, que não é determinismo, é planejamento para que possamos evoluir. E estamos aqui na família que merecemos, e aí devemos aproveitar esta oportunidade para a evolução. E um dos modos de ajudar nesse processo é justamente trazendo Jesus para o lar, a luz do Mestre Jesus para o nosso lar. Devemos lembrar que o lar, muitas vezes as pessoas confundem apenas com a casa, né, com o recinto físico, mas não constitui apenas
das paredes, dos móveis, dos objetos que a gente tem, que devem estar que devemos ter, né, do melhor modo possível dentro das nossas condições. Mas ao lado desse ambiente físico, devemos lembrar que coexiste toda uma esfera, né, toda uma atmosfera espiritual, que também requer muitos cuidados de asseio, de higiene e de equilíbrio. Muitas vezes a gente se importa muito mais pela limpeza do ambiente material, que eu reforço é importante, pela higiene, principalmente no momento que a gente vive no mundo atualmente, né, com a pandemia. Precisa de harmonia entre os objetos, uma beleza, conforto, tudo isso é importante fisicamente falando, mas não devemos esquecer da harmonia, do equilíbrio, do conforto espiritual, para que as criaturas que vivem dentro desse ambiente, nós, espíritos, e as famílias que também têm os animais, plantas e tudo, estejamos bem, possamos realmente considerar a nossa casa como o nosso lar de harmonia. E aí, esse ambiente que nós vivemos, ele vai ter um padrão de energia equivalente ao padrão moral dos moradores. Então nós é que criamos as energias, nós é que criamos o padrão vibratório do nosso lar. Por isso Jesus falava, né, que é a primeira escola, é o primeiro templo da alma, e que é o ambiente que a gente deve aprender a viver em paz, a viver em harmonia, para que com esse aprendizado do que fazemos no lar, como Jesus até reforça, né, com 3, 4 pessoas, que muitas vezes é a família nuclear, 3, 4, 5 pessoas, é com aprendizado desse pequeno grupo que a gente vai demonstrar o que vai fazer no mundo lá fora. Por isso reforça-se que a família é a base da sociedade. Para que a gente possa construir um mundo melhor, devemos construir, claro, um íntimo melhor. Individualmente eu devo evoluir, e aí também devo ajudar a construir uma família melhor. E esse padrão vibratório é muito importante. Devemos cultivar no nosso dia a dia, na nossa jornada no lar, o melhor ambiente possível. Devemos primar por um clima espiritual positivo, pela harmonia, pela paz. Por isso, o tema de hoje é Jesus no lar, é a luz no lar. Como fazer isso? Primeiramente, entendendo a importância da nossa família, que não foi, reforço, constituída ao acaso. É a nossa base para a evolução. Nesse lar, temos espíritos afins com maiores afeições, pois trazem amizades, laços afetivos de diversas encarnações. Temos espíritos mais rebeldes, espíritos que somos menos afins, mas reforço, todos são importantes na nossa jornada e não estamos ligados ao acaso. Temos que reparar erros do passado, equívocos, aparar arestas, construir uma nova jornada evolutiva, através do perdão, da harmonia, da ajuda, do amor, como Jesus nos ensinou. Assim, devemos cultivar a luz no lar com esse aprendizado e buscando, através dos sentimentos que nós emitimos, né, dos sentimentos que a nossa mente emite no ambiente, cultivar essa harmonia. Se tem algum irmão, alguma irmã, eu digo no sentido geral, né, alguém do nosso lar que nós não temos grande afeição, vamos orar para acabar com essa barreira, vamos buscar ajudar, vamos buscar ter paciência um com os outros, pois somos todos aprendizes, estamos todos na jornada evolutiva. Vamos evitar gritarias, discussões na nossa casa, evitar xingamentos, principalmente nos momentos de refeição, pois isso polui moralmente, espiritualmente, energeticamente, polui o ambiente, polui até os alimentos também. Vamos evitar brigas, intrigas, chacota dentro do nosso próprio ambiente do lar também, respeitando uns aos outros. Vamos
buscar a compreensão, a amizade, críticas, evitar críticas que muitas vezes as pessoas só enxergam o lado negativo do outro, da outra, não compreende que é um irmão, que é uma irmã em evolução, que nós também erramos, que a gente não pode apontar o erro. Vamos ver o lado positivo, o que aquela pessoa traz de bom, o que é que ela pode nos ajudar, o que é que nós podemos ajudá-la também. Isso é o que a gente deve trabalhar para ter a luz do Mestre Jesus no nosso lar. A compreensão, a caridade. Devemos sempre estar trazendo notícias boas para dentro do lar. Isso é muito importante nesse momento da pandemia, que mais e mais famílias estão ficando no que a gente chama no que se chama, de isolamento social, evitando se sair, a não ser o essencial. Mais tempo estamos ficando no lar, convivendo com os outros. Muitas famílias estão até se conhecendo mais agora. Então, dentro já basta os pensamentos diferentes, as energias diferentes que cada um traz. E aí, às vezes, a gente aumenta tudo isso colocando músicas baixo astral, assistindo filmes que não trazem nenhum ensinamento positivo, acessando sites, acessando ambientes que só trazem energias negativas, ficamos ouvindo coisas negativas, fala-se muito mal de tudo, de todos, a maledicência toma conta e fica aquele ambiente pesado. Devemos evitar isso em qualquer ambiente, mas principalmente no nosso lar. Devemos ter conversação positiva, devemos ter um momento de oração, como daqui a pouco estarei falando sobre o culto do Evangelho no lar. Devemos, quando ligar a TV, assistir programas bons, programas produtivos, que trazem coisas boas, ideias boas, pois ali é uma energia entrando no nosso lar. Tudo é energia, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente assiste, o que a gente escuta. Vamos colocar, muitas vezes coloca-se ali bem alto, algumas músicas que não trazem nada de bom, só atraem energias negativas, e quando eu digo energias, atraem espíritos também baixo astral para o nosso ambiente do lar. Aí fica aquela coisa assim, juntando as energias todas, uma psicosfera muito pesada, muito difícil, trazendo mais problemas, mais discussão, o que só vai ampliando esse ciclo, deixando o ambiente mais difícil. Por isso que tem pessoas, que num exemplo assim mais radical, não tem nem vontade de voltar para casa, ou já acorda querendo sair, não quer ficar, e fica depois assim reclamando que não suporta aquela família que está na casa errada. Não é nada disso. Nós temos a liberdade de agir, e nós estamos aqui para construir essa harmonia no lar. Por isso é importante criar essa psicosfera, essa atmosfera de energia positiva todos os dias. Não é fácil, a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. É um exercício que pode começar individualmente, mas que toda família depois deve estar junta, fazendo também, refletindo. Devemos estar cultivando, mesmo com as dificuldades, com as diferenças, com os problemas, em todos os sentidos que aparecem no nosso dia a dia. Devemos ter força, fé e coragem para cultivar essa luz, para termos um lar de luz verdadeiramente. E uma forma muito interessante, além de tudo que eu já coloquei aqui, é o culto do Evangelho no lar. Mas sobre esse tema nós vamos discutir daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Vamos agora à nossa música, depois do intervalo comercial. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o
caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro, fim da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteira. Visão Espírita. Apoio. Na hora de colocar cerca elétrica, alarme, interfone, motores para portão ou fechaduras elétricas, o lugar certo é na Cetel, na Rua Febrônio Barreto, telefone 3641-5232 ou 9974-2191. Fale com o João. Cetel. É na Casa Medeiros que eu vou economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar. Se você vai construir ou reformar, Casa Medeiros é o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você.
A educação do seu filho depende da qualidade do ensino. A Escola Jardim Criação prepara o seu filho com muito amor e seriedade. A Escola Jardim Criação faz acompanhamento periódico com a participação dos pais, aplicando as mais modernas técnicas de aprendizagem. Jardim Escola Criação, Rua Valdemar Marques Dourado, 42, Irecê. Telefone 3641-6574. O futuro chegou e com ele toda a tecnologia e comodidade que somente a fibra ótica pode nos proporcionar, trazendo muito mais vantagens para você e toda a sua família. Acesso à internet de alta velocidade, maior taxa de transferência em downloads e uploads, sem contrato de fidelidade, sem necessidade de linha telefônica, suporte técnico capacitado. É a Holística mais uma vez inovando e trazendo o que há de mais moderno para que você fique sempre conectado. O Herculano Dourado, 68B, Praça da Prefeitura, Irecê. Telefone 3641-3021. Com escritórios em João Dourado, Canarana, Xique e Morro do Chapéu. A Casa dos Cosméticos está cada vez mais linda e moderna para você que é exigente, com qualidade e bons serviços, com os melhores produtos, grandes marcas e um atendimento diferenciado. Nossa loja foi muito bem projetada e prioriza o seu conforto e praticidade, com equipamentos novos e modernos. Estamos falando da Casa dos Cosméticos, Avenida Caraíbas, 871, Centro, Irecê, Bahia. Telefone 74-3641-1675. Visite-nos e comprove. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Carlos Ney. Estamos voltando com o nosso programa Visão Espírita, segundo bloco. O tema de hoje é Jesus no lar, reforçando que a ideia é discutir como trazer a luz de Jesus para a nossa convivência no lar. Recapitulando rapidamente o que foi explanado no primeiro bloco, falei sobre ensinamentos de Jesus em torno desse tema, em que o mestre coloca que o berço do mestre é a primeira escola e o primeiro templo da alma, e que é a partir desse templo, a partir da convivência familiar, que nós devemos construir uma sociedade melhor, sabendo dos desafios que a gente tem no dia a dia na nossa família, pois é constituída de espíritos muito afins, às vezes espíritos que já têm uma grande afinidade e espíritos que por vezes também já foram inimigos do passado. Eu digo foram porque estamos aqui para as devidas reparações, aprendizados, tolerância e amor. E um dos meios da gente cultivar essa harmonia no nosso lar é justamente criando uma psicosfera, uma atmosfera positiva, através de mudanças na forma do que a gente pensa, pensamento positivo, sentimentos positivos dentro do lar e emanações do que a gente pratica, do que a gente assiste, buscando assistir programas positivos, ouvir músicas boas, acessar, através da internet, do celular, do computador, conteúdos bons, positivos, palestras edificantes, pois tudo isso constitui a energia, a psicosfera do nosso lar. As energias são muito importantes para nos dar aquele aconchego, aquela harmonia, e aí nós enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos, reparar as arestas que a gente tem que reparar na nossa jornada evolutiva. Então nós é que construímos a harmonia do lar. Até fiz uma comparação. Muitas vezes a gente cuida, e é importante também, cuidar da higiene, da organização, no sentido material, da beleza física do nosso lar, de melhorias para o conforto, e esquecemos de trabalhar tudo isso também no lado energético, no lado espiritual. Por isso a proposta é estudar como trazer Jesus para o nosso lar. Além de tudo que foi explanado no primeiro bloco, que fiz agora um pequeno resumo, nós temos também algo muito importante, muito ensinado pela doutrina espírita e muito recomendado pelos espíritos evoluídos, que é o culto do Evangelho no lar. Mais uma vez vou recorrer à obra O Culto Cristão no Lar, psicografia de Chico Xavier, em que nos narra
que o primeiro evangelho no lar foi realizado pelo Mestre Jesus na casa de Pedro. Esse mesmo diálogo que eu citei anteriormente, sobre em que Jesus traz esse grande ensinamento da família, do berço doméstico, justamente Jesus estava conversando com Pedro para fundamentar naquela noite a abertura do evangelho no lar, na casa do irmão Pedro. Porque Jesus fez isso, nos deixando esse grande exemplo. Jesus estava com os discípulos, e aí ele percebeu que num certo momento as conversações entre eles estavam indo para um rumo que não era de harmonia. Imagine, vivendo com Jesus, após um dia de trabalho, de pregação da Boa Nova, das grandes ações que Jesus veio fazer, de toda aquela energia de amor, os irmãos que estavam perto dele ainda num certo momento vacilaram o pensamento. E aí Jesus, vendo que aquilo não era bom dentro da casa, naquele momento em que eles estariam ali para fazer o seu jantar, a alimentação final daquele dia, ele percebeu que aquele pensamento, aquelas conversas levariam a desarmonia, e traz esse grande ensinamento e funda o evangelho no lar, dando o grande exemplo para que cada um de nós também nas nossas casas façamos o mesmo. Jesus naquele momento funda o evangelho e diz, com Pedro, que naquela mesma mesa em que ele se alimenta fisicamente, que ele se alimente espiritualmente. Como isso é bonito, como isto é bonito, como esse ensinamento do mestre nos toca a alma. A mesma mesa, ele quis dizer que Pedro tem o alimento que vitaliza no dia a dia, o alimento material que ele compra, que ele adquire de forma honesta. A gente também deve fazer esse trabalho da alimentação espiritual. E aí funda o evangelho no lar. De lá para cá, muitos ensinamentos sobre o culto do evangelho foram se fortalecendo, foram sendo trazidos pela espiritualidade. E hoje, temos diversas informações, inclusive a Federação Espírita Brasileira tem uma cartilha em que ensina o passo a passo do evangelho no lar. E é justamente essa cartilha que eu estarei usando aqui como base para discutirmos, como realizar o evangelho no lar, quem ainda não realiza, como fortalecer o evangelho, para quem no lar, para quem já realiza. E aí alguns espíritos como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles, dentre outros, trazem várias mensagens sobre a importância do evangelho no lar. Eu vou ler uma aqui do nosso amigo Bezerra de Menezes. Ele diz que trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E aí Bezerra também, outra mensagem, diz: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. E poderia aqui ler várias e várias mensagens de recomendação, sobre o culto do evangelho no lar, sobre a importância do evangelho no lar. Os irmãos sempre colocam, conforme Jesus nos ensinou, que o berço doméstico, a nossa primeira escola, o templo da aula, o primeiro templo da alma, e é nesse ambiente que a gente deve trazer a luz do evangelho, iniciar a luz do evangelho na nossa vida. E com o culto do evangelho no lar, que é uma reunião semanal, que estaremos vendo passo a passo como fazer, nós fortalecemos esse vínculo através das orações, através da harmonia familiar naquele momento, através dos aprendizados do evangelho, para que possamos colocar em prática no dia a dia. É um momento de luz no lar, que fortalece a todos. E aí estudos já demonstram que quando nós fazemos o evangelho no lar, no primeiro momento, a família ali é a mais beneficiada, é totalmente beneficiada.
Mas com o tempo, aquela energia, ela se expande e beneficia também até a vizinhança e muitas vezes até todo o bairro. Imagine se várias famílias fizessem, né? Imaginemos várias famílias fazendo o evangelho no lar. Cada casa com esse ponto de luz. Quantas luzes teremos na nossa cidade, da cidade se expandindo para o município como um todo, para a região, para o estado, para o Brasil e para o mundo. Pois são luzes que nós estamos acendendo. Além da nossa centelha divina individual, é uma luz que se acende no lar através do culto do Evangelho. E aí o que nos diz essa cartilha da Federação Espírita Brasileira sobre a finalidade e importância do Evangelho no lar? São vários pontos, né? Estarei citando alguns para fundamentar a nossa explanação do dia de hoje. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. É estudar, meditar sobre o que Jesus nos ensinou e depois ter força para praticar esse ensinamento que vai nos levar à evolução moral. Pois é o nosso objetivo aqui na Terra, evoluir intelectualmente e evoluir moralmente. E aí a luz do Evangelho no lar vai nos ajudar a conseguir esse aprimoramento moral. Outro ponto importante é que o Evangelho cria nos lares, né, o hábito de reunir a família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Quantas famílias, por vezes, não conseguem se reunir, né, cada um fazendo sua atividade, cada um ali no celular, cada um no computador, cada um no seu quarto, cada um na sua vida, no seu mundo. Às vezes está até junto fisicamente, mas não estão juntos ali espiritualmente, não estão conectados. Às vezes sentados no sofá, um assistindo TV, o outro no celular, o outro ouvindo música, e não tem essa conexão. Esse momento do Evangelho no lar é importante, pois tudo isso vai ficar desligado. Só iremos ter ali a luz do Evangelho acesa e o estudo das obras, conforme estaremos discutindo. Então vai ser um momento de todo mundo com harmonia, com calma, reunir-se, sentar, ter uma conversa fraterna, olhando um no olho do outro, coisas, né, que às vezes acabam não tendo nem tempo no dia a dia, não se dedicando a esse tempo. Também é importante pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar, né? Pois todos ali unidos em pensamento positivo, cada um também em oração, discutindo o Evangelho, discutindo sobre os problemas do dia a dia juntos, aí todo mundo aprendendo, vai buscando, vai se construindo essa harmonia, um entendendo o outro. Por exemplo, quando se discute uma lição sobre o perdão, aí cada um vai refletir intimamente sobre quem deve perdoar, como perdoar, reconhecer erros. O Evangelho também proporciona uma higiene no lar, né? Higiene dos pensamentos e sentimentos, é aquela psicosfera positiva que eu já falava desde o primeiro bloco. Também com essa psicosfera positiva, a gente eleva o padrão vibratório do nosso lar. E elevando esse padrão, também elevamos o padrão dos espíritos que estarão frequentando, visitando aquele lar. Os espíritos desencarnados, logicamente, com a oração, com a prática do bem, estarão mais perto de nós. E aí, com a presença desses, os espíritos que ainda se comprazem com o mal, os espíritos que não querem um aprendizado, eles não estarão encostando mais na nossa casa, no nosso lar, evitando-se até processos obsessivos, pois o padrão vibratório do lar vai estar alto, elevado, e até as dificuldades do dia a dia vão ser diluídas com mais facilidade, pois seremos toda uma ajuda dos benfeitores, né, espirituais. Então, assim, só temos a ganhar com o culto do Evangelho no lar. As recomendações são todas positivas, os benfeitores se colocam, é uma luz que estamos acendendo para construir a harmonia no nosso lar. Então vamos fazer o Evangelho no lar, vamos difundir, vamos ajudar as pessoas a fazerem o Evangelho.
E no nosso terceiro bloco, daqui a pouquinho, após a nossa música, o intervalo comercial, vamos discutir passo a passo como fazer o evangelho no lar. Até breve. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Visão Espírita. Apoio. Na hora de colocar cerca elétrica, alarme, interfone, motores para portão ou fechaduras elétricas, o lugar certo é na CETEL, na Rua Febrônio Barreto, telefone 3641-5232 ou 9974-2191. Fale com o João. CETEL. É
Na Casa Medeiros, que eu vou economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar. Se você vai construir ou reformar, Casa Medeiros é o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você. A educação do seu filho depende da qualidade do ensino. A Escola Jardim Criação prepara o seu filho com muito amor e seriedade. A Escola Jardim Criação faz acompanhamento periódico com a participação dos pais, aplicando as mais modernas técnicas de aprendizagem. Jardim Escola Criação, Rua Valdemar Marques Dourado, 42, Irecê. Telefone 3641-6574. O futuro chegou e com ele toda a tecnologia e comodidade que somente a fibra ótica pode nos proporcionar, trazendo muito mais vantagens para você e toda a sua família. Acesso à internet de alta velocidade, maior taxa de transferência em downloads e uploads, sem contrato de fidelidade, sem necessidade de linha telefônica, suporte técnico capacitado. É a Holística mais uma vez inovando e trazendo o que há de mais moderno para que você fique sempre conectado. O Herculano Dourado 68B, Praça da Prefeitura, Irecê. Telefone 3641-3021. Com escritórios em João Dourado, Canarana, Xique-Xique e Morro do Chapéu. A Casa dos Cosméticos está cada vez mais linda e moderna para você que é exigente, com qualidade e bons serviços, com os melhores produtos, grandes marcas e um atendimento diferenciado. Nossa loja foi muito bem projetada e prioriza o seu conforto e praticidade, com equipamentos novos e modernos. Estamos falando da Casa dos Cosméticos, Avenida Caraíbas, 871, Centro, Irecê, Bahia. Telefone 74-3641-1675. Visite-nos e comprove. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Visão Espírita. Estamos voltando com o nosso terceiro e último bloco do programa Visão Espírita de hoje, cujo tema é Jesus no Lar. Como trazer a luz do Mestre Jesus para o nosso lar. No primeiro bloco falei sobre a constituição da família, a importância moral da família, o que devemos fazer para cultivar a luz no nosso lar, harmonia. No segundo bloco comentei sobre o Evangelho no lar, a importância, lembrando que Jesus foi o grande iniciador do Evangelho no lar, na casa de Pedro, nos trazendo esse grande ensinamento que devemos repetir. Depois, mensagens de espíritos como Bezerra, Joana, André Luiz, Emmanuel, sobre a importância do Evangelho no lar, e a orientação da Federação Espírita Brasileira, né, com as finalidades e a importância do Evangelho no lar. Reforçando aqui que é uma luz que a gente acende na nossa casa, no nosso lar material e espiritual. É uma luz que vai nos ajudar a enfrentar os obstáculos, dificuldades do dia a dia, trazer harmonia para o nosso ambiente, para que possamos ter essa base necessária para a nossa evolução. Não quero dizer aqui que quem implanta o Evangelho no lar não vai ter mais problemas dentro de casa. Os problemas podem existir, mas a forma de resolver vai ser outra. A forma de enxergar o tamanho do problema vai parecer menor. É assim que a gente deve, né, trazer o Evangelho para a nossa vida como um momento de aprendizado moral para a nossa evolução, para que a gente também leve isso para a sociedade. O Evangelho no lar também proporciona uma vibração, né, eleva a vibração daquele ambiente, que gera uma proteção energética e espiritual também para a nossa casa, para o nosso lar. No momento que praticamos, que estudamos, meditamos e também começamos a praticar as lições do Evangelho, uma psicosfera positiva se implanta, e aí espíritos que ainda se comprazem com o mal, com o teor vibratório mais baixo, acaba não tendo acesso ao ambiente. Aí a harmonia na nossa casa passa a se tornar algo mais constante. Enfim, só temos a ganhar com o Evangelho no lar. É uma luz que muitas vezes a gente deixa de acender na nossa casa para enfrentar as dificuldades do
no dia a dia. E como fazer o evangelho no lar? É o que eu vou colocar agora, é bem simples. Quem ainda não realiza o evangelho, preste atenção para saber como implantar. Quem já realiza vai reforçar e aí vai ajudar um vizinho, uma vizinha, uma outra pessoa também realizar, se não convidar para o seu evangelho. É algo que a gente deve expandir. Tudo que é bom a gente deve levar, a gente deve difundir a ideia. Então, de modo geral, como fazer? Devemos escolher, na semana, um dia e horário em que a família possa se reunir. A duração é de 30 a 40 minutos no máximo. Crianças também podem fazer parte da reunião. No momento que tiver ali uma visita ocasional, essa pessoa também pode ser convidada para o evangelho no lar. E se na sua casa, na sua família, nem todo mundo ainda comunga dessa ideia, você pode começar individualmente. Segue o mesmo padrão, o mesmo roteiro. Não tem problema, Às vezes as pessoas perguntam, eu posso fazer o evangelho sozinho? Pode, se convida a família, cada um sabe, a família que tem. Se naquele momento perceber que as pessoas não vão aderir, começa sozinho, porque é uma luz que se acende e vai beneficiar a todos. Então as recomendações iniciais são muito importantes. Escolher um dia e horário. Aí esse dia deve ficar cravado como aquela data. Só em acontecimentos grandiosos é que a gente deve mudar. Por que a importância de um dia certo e um horário certo? Primeiro, para ter a responsabilidade dos encarnados, para que a gente saiba que todo dia naquele horário vai ter o evangelho no lar. Segundo, para também organizar a nossa rotina, a nossa agenda no lar. Segundo, porque os espíritos desencarnados, os benfeitores que estarão ajudando a realizar o evangelho, também têm outros compromissos na espiritualidade, ajudando vários irmãos encarnados ou desencarnados, e também precisam ter uma agenda certa. E aí, a partir do momento que nós temos aquele dia e horário estabelecido, se fortalece também mais as energias, porque, por exemplo, se eu faço o evangelho todo domingo, 8 horas da noite, então, além da própria família encarnada já saber daquele momento, se concentrar à mesma distância, todo mundo se preparar para aquele momento do evangelho, os irmãos no mundo espiritual também irão se preparar para estarem ali visitando lá, para estarem ajudando a realizar, pois todo evangelho também tem uma equipe espiritual que nos ajuda. Por isso pode fazer até sozinho, porque a equipe vai ajudar do mesmo jeito. Reforço, com o teor vibratório, com a ampliação da vibração no nosso lar, essa vibração positiva, iremos atrair benfeitores e uma luz energética será implantada ali. Por isso devemos ter um dia e horário certo para realizar, cumprindo com toda a responsabilidade. Mesmo que chegue visita e tudo, pode convidar aquela visita, telefonemas, alguns compromissos, tudo, deixe para depois, desliga o celular, tudo, para ter aquela harmonia, para dedicar ao evangelho no lar, naquele dia e hora marcada com toda a família, se possível. Como é o roteiro? Qual o passo a passo? É bem simples também. Nós temos no início da reunião, digamos que marcou para domingo 8 horas da noite. Qual o primeiro passo? Uma prece simples e espontânea, aquela prece que parte do coração, pois prece é isso, é o que parte do coração, uma prece simples e espontânea abrindo a reunião. Tem pessoas que utilizam uma prece que tem nos capítulos finais do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a recomendação pode se ler também, mas a prece simples que parta do coração. Rapidamente fez a prece de abertura, até voltando aqui, escolher o dia da semana, o horário, escolhe-se o local. Geralmente as pessoas se reúnem ali em torno de uma mesa, pois fica melhor para colocar os livros, para todo mundo se sentar, mas pode ser em outros ambientes. O importante é que seja um ambiente tranquilo, um ambiente que tenha silêncio, um ambiente que todo mundo possa ficar bem, possa ficar confortável dentro de casa. Aí, escolhendo o dia, o horário e o local, aí começa-se a reunião com essa prece simples e espontânea. Depois, a leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem casas também, tem pessoas que pela tradição
utilizam também o Livro dos Espíritos, lendo o livro do início ao fim, do prefácio até a última pergunta. Aí a cada semana vai lendo um trechinho ou vai lendo 1 ou 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Isso aí acontece também, é muito bom, pois é um momento de estudar essa obra fantástica que é o Livro dos Espíritos, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não pode fazer falta, não pode deixar de ter o Evangelho, e a leitura recomendada também é desde o início até o fim, né? Desde o prefácio até a última frase do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre lendo um item ou 2 na sequência, e aí discutindo o que foi lido, refletindo, trazendo para o nosso dia a dia, que é a próxima etapa, né? Faz a leitura, faz o comentário breve, com a participação de todos, pois todos somos aprendizes do Evangelho. Não é uma palestra, é um momento de aprendizado, cada um colocando as suas ideias. E muitas vezes a pergunta simples de um irmão encarnado é um irmão desencarnado ali por perto, querendo aprender também. Então todos podem participar do momento da discussão da lição daquele dia. Aí entra a parte depois discutida a lição, entra a parte das vibrações. A vibração pela fraternidade, pela paz e equilíbrio no mundo, pelos governantes, né, pelas pessoas que passam dificuldades, pela família. Então é um momento assim da prática da caridade, da vibração, da oração, em que, aproveitando a companhia ali dos benfeitores, aquele momento de energias positivas, toda a família unida orando pelas outras famílias também, não é só orar pela nossa, vibrando pela humanidade, pelas pessoas que passam dificuldades, buscando ajudar através do pensamento, que é muito importante, através da prece, todos os irmãos que passam por necessidade, incluindo os da nossa família. Após esse momento de vibração, ainda pode-se fazer alguns pedidos por parentes, né? Pedido de uma oração direcionada para a família, para os parentes, para os amigos, uma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade naquele momento. Aí é o momento da família unida, com aquela fraternidade, aquela união de pensamentos, né? Está orando também por esses irmãos e irmãs, inclusive aqueles que a gente não tem afeição. Depois vem o encerramento, que é uma prece simples e espontânea também, que deve ser feita. Então, reforçando aqui um passo a passo bem simples. Escolhe-se o dia, o horário, o ambiente, todo mundo ali sintonizado com o Evangelho. Um pouquinho antes, 30 minutos antes, se possível, desligar equipamentos de som, de música, de celular, tudo, né? Apenas deixar o silêncio, aquela conversa harmoniosa, um bate-papo fraterno, pensamentos positivos, já preparando o ambiente, pois os benfeitores ali já estão. No horário certo, no ambiente marcado, é a prece de início da reunião, depois a leitura das obras, os comentários, as vibrações e orações e a prece final. Após a prece final, também é recomendado que durante o Evangelho, ali já antes de iniciar, na mesa que vai fazer a atividade ou no ambiente, coloque-se uma garrafa, uma jarra com água, pois aquela água será fluidificada. Inclusive é um tema importante para se discutir no outro momento sobre água fluidificada. Então aquela água vai receber as energias dos benfeitores espirituais, encerrando, cada um toma o seu copinho com água, e aí novamente acende-se a luz do ambiente, fica-se na conversa fraterna. Não é bom já terminando, já ligando TV de novo, celular, não. Aproveitar ainda aquelas vibrações positivas, aquela harmonia, aquele momento. Além desse passo a passo, que é bem simples, bem objetivo, pode-se incrementar colocando-se alguns outros livros, um livro de mensagem no início para preparar o ambiente, como o livro Força Espiritual, o próprio Minuto de Sabedoria, os livros Jesus no Lar, Luz no Lar, são vários livros que a federação indica, algum livro que as pessoas ali tenham acesso e gostam, que seja de uma mensagem rápida, que você abre, vem aquela mensagem que é só lida mesmo para harmonizar o ambiente. Então, assim,
Já chegando nas nossas considerações finais, é muito simples fazer o Evangelho no lar. Basta mais a gente se organizar e ter boa vontade. O Evangelho é essa luz mais forte que a gente vai trazer para dentro de casa. Mas não esqueçamos que Jesus no lar é um convite diário. Todos os dias a gente deve cultivar a oração, a harmonia, a fraternidade, o entendimento dentro e fora do lar. Eu falo dentro do lar, pois é o nosso objetivo de hoje, construir essa harmonia, essa luz no nosso lar. Pois a família, reforço, é a base da nossa evolução, é a escola das almas. E com o Evangelho de Jesus, todos os conflitos, todas as dificuldades ficam mais fáceis de ser resolvida. E com Jesus, a evolução será o nosso lema, será o nosso caminho. Então, irmãos e irmãs, vamos acender essa luz no lar, através da prática do bem todos os dias, através do culto do Evangelho no lar. Se tiver dúvida ainda sobre como realizar, acesse o site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Lá tem a cartilha recomendando, é www.febnet.org.br. Nas redes sociais dos espíritas aqui da região, do movimento espírita, de casas espíritas, também tem ali links, cartilhas, material que ajudam a realizar o Evangelho no lar. Vamos aproveitar essa oportunidade que Jesus nos convida e fazer o Evangelho no lar. Uma ótima semana para todos que estão aqui nos ouvindo. Gratidão pela audiência em nome do Conselho Regional Espírita, e que Jesus ilumine o nosso Brasil, ilumine a cada um de nós que agora estamos ouvindo esse programa. Paz e bem a todos. Conselho Regional Espírita apresentou Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você.